aconteceu? Tudo de bom para você? Está começando nesta quarta-feira. Que alegria ter você aqui conosco. Hoje é um dia muito especial para nós. Primeiro que nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é a importância da música no nosso dia a dia e na transformação da vida das pessoas. Nós precisamos entender que aquilo que nós ouvimos pode nos fazer bem e nos transformar em pessoas melhores e pode nos fazer mal, nos transformando, obviamente, em pessoas não tão boas como devemos ser. Isso é muito importante. Então eu quero que você preste atenção na nossa conversa de hoje, até porque nós temos um convidado muito especial, que antes de eu apresentar todo mundo aqui que está na mesa, que são todas pessoas que eu amo, queridas, e que eu honro demais, eu quero honrá-lo por estar aqui hoje. O Ata Purge está no Brasil pela primeira vez. É um dos maiores rappers da atualidade nos Estados Unidos, tem feito muito sucesso, vai se apresentar aqui essa semana. E antes de qualquer coisa, você vai conhecer um pouco da história dele, vai entender a importância da música gospel no nosso dia a dia, através da vida dele, que tem transformado não só a própria vida, mas a de outras pessoas. Portanto, para mim, it's an honor to have you here today. I am very, very happy. It's an honor to know you. É uma honra conhecer você, because I know you have been changing so many lives around the world. So please, first of all, sing for us. Let's do it. Yeah. Stay down, came up, God made a way, ayy, okay. Let's stay down, came up, God made a way, okay. Yeah, okay. Stay down, came up, God made a way, Let me tell you about it. You can sit and wait around it, you can make it happen. I've been walking in the spirit, ain't no way around it. And it's hard, look. Pedal to the metal, headed to the top. Yeah, swerve around the block, it's been getting hot. Look, holy got a purpose, I can't never stop. I got Lamborghini Mercy on me, I'm outside with the crew. Look at that, deja vu, Nah, with the drive, but I'm still on the move, Holy got the Holy Ghost, I'm jumping through the roof. I was down, but I stayed down, came up, God made a way, okay. Look, stay down, came up, God made a way, okay. Look, okay, stay down, came up, God made a way. Let me tell you about it. You can sit and wait around it, you can make it happen. I've been walking in the spirit, ain't no way around it. And it's up, yeah, okay. Senta aqui, Gabriel. Gabriel é o tradutor que vai estar aqui conosco. Obrigada demais, Ata Purge, de você estar aqui com a gente hoje. Estou muito feliz. Você pode já, Gabriel, já passando tudo para ele. To be here and she is honorable to receive you here. No, el honor es mío. A honra é dele e eu quero aproveitar para apresentar todo mundo que está aqui com a gente hoje para receber o Ata Purge e também para falar um pouquinho sobre esse assunto de hoje. Primeiro, quero te agradecer, Gabriel. O Gabriel é professor de inglês, vai nos ajudar na tradução para o Ata Purge, até para ficar mais fácil também, para ele conhecer um pouco mais e saber um pouquinho mais do que Bispo Wagner vai falar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma honra estar aqui, conhecer um novo estilo de música o qual eu não conhecia ainda, então é uma honra para mim também estar aqui. E também Olga Tessari. Olga Tessari é a nossa psicóloga, psychologist, que eu já tinha falado com ele a respeito dela e também do bispo. She's the psychologist and the bispo, okay. So, eu queria começar falando um pouquinho com você, para você contar um pouquinho da tua história, para as pessoas entenderem como foi importante a música para você. Primeiro, quero agradecer ao Bispo Wagner de estar aqui com a gente hoje. O Bispo Wagner é um ministro de louvor do Renascer Praise Plus, uma pessoa que a gente ama muito, que tem o dom mesmo da música e é uma pessoa extremamente envolvida com as coisas do Senhor. Isso é muito importante. Ele tem filhos nessa idade, nas idades que nós vamos falar agora, que são adolescentes, são jovens que têm aprendido com a música. Então, Bispo, eu pedi para que você viesse hoje, porque eu acho tão importante que uma pessoa como a Ata Purge entenda também que o exemplo dele, nós vamos saber um pouquinho mais da história dele, tem transformado vidas, e esse é o objetivo o grande objetivo da música, principalmente da música gospel, não é, Bispo? Exatamente. Primeiro, uma boa tarde, um prazer estar aqui, conhecê-lo. E realmente essa questão da canção, a questão o poder da música, o poder da comunicação, né? E
É muito bom estar com vocês aqui, vamos compartilhar. Olga, antes Sim. de começar a falar um pouquinho da história da Taporge, que eu vou pedir para ele contar para a gente, eu vi uma pesquisa, que era o que eu comentava com ele no começo do programa, e essa pesquisa fala, houve um aumento de mais de 40% da introdução da música gospel no mundo. E a gente tem percebido, e eu falava ontem que, conversando com um artista secular ontem que veio aqui, o Vitor Lima, os artistas seculares sérios falando da preocupação das letras que denigrem as pessoas e degradam os costumes. E, por conta disso, as pessoas acabam se afastando daquilo que é bom e se transformando em pessoas ruins. Você acredita que a música tem esse poder todo na mente da gente, Olga, para fazer com que as pessoas não sejam tão boas como deveriam ser, como poderiam ser? Nós somos seres de hábitos. Então, toda vez que nós Gabriel, vai repetimos falando mais, tá? muitas vezes a mesma coisa, aquilo entra na nossa mente e a gente começa a agir de uma forma automática. Então, é normal, por exemplo, se você ficar ouvindo muitas e muitas vezes esse estilo de música horrível, né, como diz uma sobrinha minha, você acaba incorporando, porque nós temos que pensar quem é o alvo dessas músicas. Normalmente são os jovens que estão em formação, adolescentes, jovens, que estão em formação da sua, digamos, da sua mente, dos seus valores, dos seus costumes. E isso pode alterar, sim. Né? Tanto que você vê, por exemplo, às vezes há músicas que parecem chiclete, que você escuta e ela fica tocando na sua cabeça o dia inteiro, o tempo todo. Então, nós precisamos acabar com essa ideia de que a música ela pode ser para o bem ou para o mal. Tem que ser para o bem, sempre. Sempre. Né? Eu penso que Independente do estilo de música. independente do do ritmo. estilo. Exatamente. E as letras, né, elas devem valorizar as coisas boas que nós vivemos. Por quê? Porque uma das coisas que a gente mantém na mente para o resto da vida são as músicas que a gente vai ouvindo. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma música da minha época de adolescente, né, passou um filme na minha mente de tudo que eu fazia naquela época. Então, é importante a música no nosso dia a dia, mas a letra também é muito importante. So, let's talk about you. Vamos saber um pouquinho mais de você. Você começou a ouvir e gostar de música com 6 anos de idade, How do you Ataburge? start? 7 años, 7 years old. Quando ele tinha 7 anos de 7 idade. anos. E o que a música representou para What você music em momentos represents to mais you? difíceis, né? Porque para você que está na tua casa entender um pouquinho, o What music Ataburge, represents ele to explodiu you? profissionalmente em 2018 para 2019, 2018, com um trabalho people, que falou muito da started infância well dele, know you de momentos much better difíceis, than porque ele é filho de imigrantes mexicanos, deportação do pai, então momentos muito she's difíceis talking da about vida your dele immigration, que your fizeram a parents. diferença, que foi quando ele começou, quando ele explodiu realmente para o mundo e ganhou Your vários life prêmios e várias your indicações. Hoje ele é um life, dos mais your- ouvidos rappers gospel do país, dos Yeah. Estados Unidos. Toda essa influência da tua infância e o sofrimento contribuiu para que você investisse mais também na palavra de Deus? Foi aí que você teve encontro com Jesus? Life influences you. Yeah, it's crazy. I think É louco. it's the way we talk about music influencing people and our mentalities and the way we process things. Então, a maneira que... ele falou assim, traduzindo, né? Muito doido, né? A maneira que a gente vê a música, né? A nossa vida, traz influência da maneira que a gente vai escrever a música, assim. It's crazy because it's in the Bible. Like you can point to a Bible verse where the word says there's power in the tongue. Há poder na língua, na boca, no que você fala, né? So whatever we speak, whatever we say, there's power behind it. Tudo que a gente diz, faz, age, há poder dentro disso. E você pensava nisso quando você Do you think- estava escrevendo Do o you think you Ataburge? were... Cuando era niño, no. Não, Writing? quando você era Cuando criança, não. No. Ele não pensava quando era criança. Pero creciendo, entendí De el acordo com ele poder foi de las palabras. crescendo, de acordo com que ele foi crescendo, ele começou a pensar nisso, mas enquanto criança ainda não. Mas nesse período de adolescência, spirit. você já conhecia a palavra? Você já era cristão? Did you eu know cresci na about Você igreja. cresceu no lar cristão, na the igreja. church? Yeah. E quando é que você começou a perceber que era o momento de externar isso de uma forma que você pudesse When ajudar outras pessoas you em momentos think about difíceis a ter uma to vida melhor? influence people with the music? Yeah. I think for me, it was first the Lord using music to heal me and okay. help me
And through sharing my testimony and my story, I was able to see other people relate and find hope, find joy, and find a story that they connected to, that they could say, I'm not alone. And I have not only, you know, other people that look like me have gone through what I've gone through, but also I have a God that I could look to and turn to in moments of need. I see. Então, primeiramente, ele usou, né, a música para se curar, né, de tudo, da vida em si, né, Das coisas que do ele que a vida machuca, né, para depois pensar em si e influenciar outras pessoas. E depois ele começou a ver como a sociedade também se via dentro das músicas dele, né? Mas primeiro houve a cura interna dele, Deus ajudar ele a se curar, para depois ele conseguir começar, por meio do testemunho dele, ajudar outras pessoas. E qual foi a parte mais importante da tua vida que você considera o teu maior Which is the main testemunho? part of your Você vai life, se apresentar essa semana no your Brasil main pela primeira testimony. vez. Então, obviamente, as pessoas já imaginam o que aconteceu com ele que o transformou. Qual é a história que você conta que mais te mexeu com você? How is it transformed you? Yeah, un momento, ¿verdad? Un momento. The most important. The mais most important importante. moment. But my life is full of important moments. Então a vida dele é cheia de momentos importantes. Yo nací prematuro. I was born premature. Ele nasceu prematuro. Doctor said I wouldn't walk. O médico disse que ele não andaria, Doctor said I wouldn't talk. não falaria, They said I would be a vegetable. ia ser vegetativo, né? Meu Que ele Deus. não tinha expectativa de sobrevivência. This is why I say my life is full of special moments. É por isso que eu digo que a minha vida é cheia de momentos importantes. Because the Lord healed me when I was a baby. Então, Deus me criou e me curou quando eu era uma criança, quando o médico dizia que eu não tinha esperança nenhuma, mas Deus me deu a esperança. So for me, it's always been turning to the Lord. And in moments that are difficult, it's I know I have the Lord. I know I'm not alone, you know. Então, toda a minha vida foi sempre voltada para Deus, porque desde criança, desde bebê, desde quando eu não tinha esperança, Deus foi a pessoa que esteve ali ao meu lado e me ajudou. Então, a minha vida toda é voltada e todas as minhas músicas é voltado para o centro de Deus. So your life is a testimony. Sua vida é um testemunho. All life. Yep. A vida toda é um It's difficult testemunho. to choose just one. It's difficult to choose just Oh, yeah, it's hard. difficult Yeah, to- like even to choose when just one. my dad got deported, and my whole family was going through the process. We're still going through the process. I think we've seen the hand of God day in and day out, even when it's tough, when we don't know like what next year is gonna look like. We know we've seen God be consistent throughout the years. So whatever next year, the next 5, 10 years look like, God. we can lean on the Lord and know that, that we're not alone. Um momento importante da vida dele, que ele viu agir a mão de Deus, foi o momento que a família dele foi deportada. Foi um momento muito difícil, mas... pai dele. Do pai dele no processo da deportação, perdão. O processo de deportação do pai dele foi algo muito difícil, mas ele viu o agir de Deus ali, da mão de Deus, e só tem acontecido coisas boas na vida. Ele já vem pensando como vai ser os próximos 15, 20 anos. How long you stay apart from them? It's been 10, Quanto tempo você ficou longe do seu pai? 10 anos. 10 anos. I don't know, still waiting. Bispo, vou colocar você na história agora, porque ele falou algumas coisas muito importantes. E eu sempre falo para você aqui no programa, nós não falamos em religião, mas nós falamos de fé. Porque o que transforma a vida da gente é a fé, independente da religião. E nós sabemos que a música tem feito isso. Então, ninguém aqui está desmerecendo os cantores seculares. Não é a nossa intenção dizer para você, você não pode escutar nada. Mas nós precisamos aprender a selecionar aquilo que nós escutamos, né, Bispo? Como nós temos visto cada vez mais jovens, como o Atapurge e tantos outros, aqui mesmo no Brasil e no nosso Renascer Praise, despontando, a gente precisa começar a ter essa seletividade dentro da nossa casa para que a gente ensine esses jovens o que deve ser escutado, né, Bispo? Você acha que essa é uma grande dificuldade hoje? Sim. Na realidade, primeiro eu quero fazer uma observação. Eu não falo música gospel ou música secular, até porque toda a inteligência foi dada pelo Senhor. Eu gosto de classificar como música boa e música ruim. Certo. Aquilo que muda, aquilo que te influencia,
as palavras positivas, ela, como já foi dito, nós memorizamos as canções. Aquilo nos ajuda no dia a dia. E eu vejo hoje que nós recebemos tantas informações, as músicas chicletes, muitas informações que elas não acrescentam. E eu acredito que quando você filtra aquilo que você escuta, você automaticamente vai ter boas palavras, você vai ter mensagens que no teu momento de dificuldade ou qualquer situação, você vai puxar no teu HD, eu tenho uma palavra que muda a minha vida. No louvor, na igreja congregacional, nós fazemos muito disso. É simplesmente através das canções, lembrar as pessoas aquilo que elas já são, mas muitas vezes pelas dificuldades elas esquecem, né? Então você lembra que você é filho de Deus, você lembra que você vai passar por dificuldade, mas maior é quem está contigo, que é Deus. Então, tudo aquilo que você absorve é uma esponja, né? Nós somos esponja. Exatamente. Aquilo que nós vamos absorvendo no dia a dia, entendeu? Faz com que nós tenhamos o quê? Sejamos uma fonte, que por onde nós possamos ir, nós vamos levar palavras positivas ou palavras negativas. Por isso, o conselho é ser muito seletivo no que se escuta, né? Seja numa música litúrgica para a igreja ou numa música para um entretenimento natural. Você vê, ontem eu comecei a falar sobre isso com o Atapur de Lá Fora. Nós tivemos aqui o Vitor Lima, que é um cantor de pagode, que eu contei para ele, que está despontando agora, e ele foi indicado para um dos maiores prêmios do país, que é o Prêmio Multishow. Sim. E ele falou, Keila, eu fiquei feliz porque ele não é gospel. Mas ele falou, eu sempre que estou fazendo uma música, porque ele também é compositor, sempre que eu estou fazendo uma música, eu fico imaginando o que eu gostaria, ele tem filho pequeno, o que o meu filho gostaria de ouvir. Não estou condenando falar de amor, ou mesmo alguém que está chateado porque perdeu o namorado, mas ele disse, hoje, o excesso de bebida, de drogas, de prostituição, de traições nas músicas. E isso nós estamos falando de um pagodeiro, né? Que já tem toda aquela coisa da fama, das rodas de pessoas do pagode, tomando cerveja, não sei o que. Ele falou, Keila, eu não condeno, mas o exagero tem tirado as pessoas do rumo. Porque você incentiva muito mais a traição e a bebida e o álcool do que o amor, no romantismo da música do pagode ou do samba, seja o que for, ou mesmo das músicas românticas, né? Então, o que me alegra quando você vê How old are you? Quantos anos você tem? 27. Você vê uma pessoa de 27 anos que se dedica a fazer músicas e a cantar a transformação num ritmo que é tão usado com letras para denegrir as pessoas, porque o rap, o hip hop, são ritmos que sempre estiveram muito ligados ao uso de drogas, não é? Related to drugs and sex, Yeah. and with your This music, kind of the song. you Yeah, are yeah. showing a song. different perspective. Oh, What do you definitely. think? Definitely. No, it's crazy. It's like, I love what's happening now, though. Like, we always talk about how negative hip-hop can be and, the negative influence it could have. Então, ele estava falando sobre como o hip hop, o Tem essa rap tem uma influência influência negativa, né? E a música Porque é dele... isso que as pessoas têm em mente quando você ouve esse tipo de música. Porque aqui no Exato, Brasil, exato. principalmente, tudo que diz respeito a rap, a hip hop e ao trap, está muito ligado à sexualidade, à sensualidade, não é, Olga? Não é, Bispo? Então, por conta disso, quando você consegue falar de Deus através de algo que chama tanta atenção dessa meninada, daí a hora que eles estão pensando numa coisa assim, né, que vai vir uma coisa muito sensual, você está falando de Deus. Yeah. No, there's É lindo isso. Primeiro que todos os ritmos são criados pelo Senhor, né? O mundo é que Então, deturpou isso tudo, tudo estragou by tudo. God. Tudo vai na comunicação, é a letra que simplesmente denigre. Mas é muito bom vendo um jovem influenciando outros jovens. Eu sou pai de jovens e isso influencia muito. Então pegar uma batida, um ritmo criado por Deus e você simplesmente trazer palavras de vida para que sejam influenciadores por onde passam. And there's a powerful movement going on right now in Brazil Verdade. with Nesk Only,
Bruno Ramos, so many incredible hip hop artists who, one, they love hip hop, they love the culture, but they love Jesus. Yes. And they're passionate about saving souls and about spreading the message. Então, no Brasil tem acontecido um movimento incrível na área do hip hop, né? No gospel, hip hop gospel, né, que é importante. Hip hop, que é importante. E por meio da cultura eles conseguem trazer Deus, abordar Deus ali, influenciando essa juventude. Inclusive, ele citou 2 pessoas que vão estar com ele nesse evento na próxima sexta-feira, no Rio de Janeiro, que é o Bruno Ramos e o Neski. Vocês chegaram a gravar juntos, né? Vocês vão cantar juntos, né? Did you record it together? Yeah. You're going to sing together? Yeah, me and Nesk have 2 songs together coming out soon. Eles têm, ele e o Nesk têm 2 músicas que vão sair, sim, eles vão cantar juntos. Me fala um pouquinho, você acha que aqui no Brasil nós já estamos conseguindo aprender a fazer aquilo que o Bispo está falando? Usar aquilo que Deus fez para esses ritmos que nós até agora percebemos o uso inadequado, vamos dizer assim, com letras ruins, para Deus? Adios. Você- I love what Bishop said. Eu amei o que o Bispo disse com relação à música. Toda a música, all music is created by God. Todas as músicas, todos os ritmos são criados por Deus. Y él da la inspiración, he gives the inspiration, Ele dá inspiração pra gente, pra poder criar a música. and he gives us the lyric. The lives we lived, the testimonies that we have. Ele dá o testemunho, a letra, todo o tom, né, toda a tonalidade ali para se criar uma música é enviada por Deus, né? Deus, ou seja, Deus é a nossa inspiração para poder criar as músicas. I think at the core, Não? At the core, hip hop is about being true to who you are. Então, o rap, o gospel, né? Well, just hip hop. Hip hop ele influencia a gente, né? A maneira que a gente é, né? Ele retrata o que a gente é, no caso. O dia a dia. O dia a dia é isso. Day by day, everything you have been living. Exactly. So Tudo when que você you, tem vivido. so when you're walking with God, Quando você anda com Deus, when you are in community, quando você está na sociedade, that's going to influence Isso the music. influencia. When you're reading the Bible, when you're going to church, it's going to influence the way you write. quando você lê a Bíblia, você vai para a igreja, tudo isso influencia a maneira que você escreve. Exatamente, ele está dizendo o ambiente que a gente vive, né? Tudo influencia o que a gente vai escrever, mas tudo isso é dádiva de Deus. Uma coisa que eu queria te perguntar. Por exemplo, quando eu vou escrever algum texto, algo que me emociona, não é que eu tenho dificuldade para escrever, mas eu paro, às vezes eu choro, depois eu When I volto start to write a a escrever. text, I cry. Você teve alguma música que quando você foi escrever, você se emocionou demais, relembrando aquilo que você viveu? Okay. Do you understand? Okay. She said, sometimes I had some difficulty to write something, I cry, I have a step back. Do you have some kind of difficulty to write a song or something I? like? Yes. Do you? I wrote a song called 4 a.m. I wrote a song called 4 a.m. about my family situation, Oh, okay. my dad getting deported. Yeah. Então, quando ele escreveu a música da família dele sendo deportada, ele teve bastante Foi mais dificuldade, difícil. né? Chamou o lado emocional ali dele, né? Porque envolve família, todo esse processo, né? That might have been the hardest. Foi a mais difícil. E é por causa disso, né, Olga? Eu perguntei isso porque o que eu vejo? Quando nós vemos uma pesquisa que a gente entende que essa influência ela pode ser positiva ou negativa da música no nosso dia a dia, significa que se eu estou escrevendo e estou sentindo aquilo, a mesma coisa acontece para quem está escrevendo coisas ruins e que fazem mal para os outros, como Sim. nós temos visto hoje. Sim. Por isso que eu tenho essa preocupação quando a gente acaba sem querer deixando que tudo entre na nossa casa de uma forma indiscriminada. Porque o cantor é famoso, então está tudo bem, ele pode escrever o que ele quer. Daí você tem uma criança de 6 anos de idade ouvindo e você vai mal formando esta mente, né, Olga? Exatamente. Esse é o grande problema, né? E cabe aos pais, principalmente crianças pequenas, até 10, 12, 14 anos, eles fazerem o filtro. Né? Porque as crianças, elas querem ver a novidade. Pode ver, teve uma época que havia muita dança na TV e as crianças imitavam as danças, né? Aquelas danças sensuais, horrorosas. A dança da garrafa. Exato, as crianças imitavam, né? Porque achavam engraçado. Elas viam aquilo
como uma brincadeira. Mas veja, aquilo vai sendo incorporado, então os pais precisam filtrar, né? E nós também temos, eu concordo plenamente com o bispo quando ele diz que nós temos que filtrar aquilo que nós vamos ouvir, né? Porque na prática está tudo aí. Você escolhe o que você quer ouvir e, principalmente, orientar as crianças e os adolescentes sobre essas próprias letras. Então, sentar, por exemplo, se você vê um adolescente ou uma criança cantando uma dessas músicas com essas letras horríveis, senta com ela e pergunta para ela, né? Escuta, o que você está cantando aí? Sem condenar a princípio, mas faz ela pensar sobre aquilo que ela está cantando, porque às vezes ela simplesmente parece um papagaio repetindo. E, na verdade, quando você para refletir sobre aquilo que você está ouvindo, o que significa aquilo, você realmente já se mantém distante daquele tipo de música. Isso é uma coisa interessante que a Olga falou, porque nós temos mais um agravante. Porque muitas vezes as músicas em inglês, elas também, se a pessoa não sabe o que ela está cantando, ela pega a música no Rios. Exato. E vai lá e usa lá a música do Rios e coloca e não sabe nem que tem um monte de palavrão na música. E é muito legal quando você, porque eu comentava com o Arapurgi que a música dele, essa música que ele abriu o programa, o God Made a Way, tem sido muito executada e muito utilizada para rios no Brasil. Então, eu ainda falei para ele, canta primeiro essa música por causa disso, porque é uma música muito, muito usada por nós. Eu, inclusive, usei ontem, até para lembrar. E você consegue ver a letra. E, muitas vezes, as pessoas não se atêm a isso. Então, você está colocando coisas até nas brincadeiras do teu filho, no TikTok ou do Instagram, com palavras que denigrem, que rechaçam, sendo que você pode usar aquele mesmo ritmo que você gosta, diferente do tradicional, não é, Bispo? De uma maneira adequada. Só que o que falta também é essa atenção da gente. Porque a gente vai absorvendo, como você falou, as coisas que vêm, estão dizendo que é legal e pronto, né? É muito forte que a doutora falou sobre saber o que está cantando, né? Então, primeiro tem a questão da língua, né? Então, eu gostei do ritmo, é inglês, eu não entendo. Eu já passei por ocasiões de estar em lugares, em casamentos, em festas, e estarem tocando música que eu parei e pensei, eles não sabem o que eles estão ouvindo, porque é totalmente inapropriado para aquele local. Para qualquer local, mas principalmente para um casamento. Aquela música, mas muitas vezes, pela uma paixão melódica, né? Acho interessante. A melodia é bonita. A melodia é bonita. Então, você tem que tomar muito cuidado quanto a isso. E uma outra coisa é entender que nessa multiforme graça de Deus, nós temos em todos os ritmos, e eu amo ao Senhor por estar na igreja onde eu frequento, a Igreja Renascer, porque se nós pegarmos o nosso ministério de louvor, todos os ritmos nós já gravamos. Todos os ritmos. Em todos os ritmos. Então, isso é para mostrar que você pode utilizar o talento, mas o principal, o que você grava, é a palavra, a mensagem que você transmite. Hoje, o mundo inteiro fala sobre as eleições americanas, né? E hoje eu estava vendo uma reportagem de manhã que o presidente ganhou a sua comitiva. Primeira coisa, após o seu discurso, estava cantando uma canção, todos falando que grandioso é o Senhor. Então, a arte ela tem que ser expressada para mostrar aquilo que é o momento seu ali, mas o principal, a mensagem é a que fica. Não adianta você gostar de um ritmo e você não entender o que você está cantando. Quando os nossos jovens entenderem o que estão cantando, eles vão entender que dá para curtir um som, mas transmitir aquilo que são palavras que vão trazer crescimento. O que você espera desse primeiro show no Brasil? What do you expect for the first show in Brazil? Oh my goodness. Brazil always showed me a lot of love. O Brasil sempre encantou ele, porque ele percebe que as pessoas são bastante amorosas. And on Instagram, TikTok, I always get support from Brazil. No Instagram, no TikTok, em todos os meios de rede, ele recebe um grande carinho dos brasileiros. Os brasileiros são bastante solícitos.
So for me, it was very important to come here Para ele é muito importante estar aqui, é uma experiência muito válida, ele está curtindo bastante. and just see it in person. So I don't know, I have no expectation. I'm just ready for whatever. Assim, ele não está com nenhuma expectativa, mas ele está preparado para o que vier. Look, it's so beautiful here. I mean, so much support, so much love. Você recebe... Eu acho que sim, porque o brasileiro gosta muito de demonstrar, de falar de testemunhos e escrever. Did Você you recebe receive muitos any testemunhos testimony de músicas from tuas aqui, Brazil people? vindo do Brasil? Have you ever received some kind of testimony from people from Oh, Brazil? yes. Yeah, I get them all the time on like DMs where people are like, I met somebody actually yesterday. Oh, ele? Oh, Então, ele recebe bastante e ontem, inclusive, ele conheceu alguém com um testemunho. aqui no Brasil já? Aqui no Ai, Brasil que já. legal! Yeah, first time when he first got saved, Quando ele... eu estava nessa parte. Um rapaz estava com a gente numa gravação ontem. Nessa gravação, ele começou a contar a história dele. Go ahead. when he first got saved, he wanted to stop listening to secular music. Ele parou de escutar, quando ele foi salvo por Deus, ele parou de escutar a música secular. And I was one of the first artists he found. E ele foi o primeiro artista que ele encontrou, né? Então Deus ajudou essa pessoa e ele foi o primeiro artista que a pessoa começou a escutar. And that's just a blessing. E isso é uma dádiva de Deus, é uma bênção, né? Você poder ver que a sua música inspira outras pessoas. Yeah, And that's did all he tell God. him? Did he tell you in person? He told me in person. Oh. Insane. Ele falou com ele pessoalmente sobre isso, então. Isso ontem. Isso é o que faz tudo valer a pena, né? It makes the The words. difference. Yes. It's worth. Yes. Qual foi a apresentação mais importante que você já fez, no sentido de você perceber que as pessoas que as pessoas chegaram depois e falaram para você, olha, aconteceu isso comigo depois que eu ouvi, depois que eu estava ali. What was the main testimony that you received after a presentation? I just did a show in a prison in Prison? Ele Na fez um pri- show numa prisão, where? in San Quentin San Quentin, in California. Califórnia. And Dentro da prisão. Dentro da prisão. Dentro. Ok. and after performing, Depois da performance, I had multiple inmates, men, ele teve muitos detentos that approached me saying how much my music gave them hope. Ele teve Nossa, que vários lindo detentos que se aproximaram dele, falando, né, de como a música dele dá esperança, né, para uma mudança. I met one guy who looked around my age Ele conheceu um cara que olhou ali a idade dele, né, and he said, I have 25 more years to go. My God. eu meu tenho Deus. mais alguns anos pela frente aqui de cadeia, né, Mais 25 anos. 25. 25, mais 25 anos pela frente. And he said, I have 25 more years to go, but your music is giving me hope. Meu Deus do céu. Mas a Apesar de música ter da- 25 anos, um detento falou para ele, eu tenho mais 25 anos aqui dentro, mas a música dele trouxe uma nova perspectiva para aguentar esses próximos 25 anos. And that's only God. Só Deus mesmo. Isso é só Deus. That's tudo only God, dádiva like- de Deus. Yeah. E é isso que eu quero que você entenda quando a gente tem uma conversa como essa, principalmente você que tem filhos, porque nós estamos falando de esperança. Porque quando você fala dessa mudança, e são coisas, claro, as pessoas estudam e levantam dados estatísticos, e a gente sabe que é verdade, porque a gente vê a mudança para o mal também por conta das músicas ruins, então são coisas óbvias. Mas muitas vezes o que é óbvio aos nossos olhos não significa que nós estamos fazendo alguma coisa para mudar. Então, é preciso que a gente transforme aquilo que nós vemos em estatística no nosso dia a dia, né, Olga? Que o que falta é ação. Porque, tudo bem, o Ataporji cresceu num lar evangélico, mas sempre rodeado de pessoas que não eram evangélicas, como todos nós. Entendeu? Só que usa aquilo que Deus deu para ele, esse dom, para essa transformação. E a gente não tem visto isso com tanta frequência hoje. Porque se isso já estivesse acontecendo, nós teríamos ainda mais pessoas ouvindo gospel do que nós temos. Então, se nós temos 40%
mais de pessoas ouvindo, significa que 60 ainda estão sendo alimentados com músicas ruins. Vamos falar só do gospel, então. Vamos falar como o bispo falou, que é o correto mesmo. Não é o secular o gospel, é o ruim e o bom. Né? Então, a gente não tem feito isso. Sim, na verdade, assim, você se deixa levar pelo que a mídia divulga, pelo que se fala por aí, e quando, na verdade, você deve pensar, parar e pensar o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para os meus filhos, que futuro eu desejo para eles, e nesse sentido pensar que tipo de música eles vão ouvir, que tipo de letras eles vão ouvir, porque isso também influencia na personalidade, no comportamento, nas crenças, nos valores, enfim. Quando você está passando pela fase da adolescência, para você ter uma ideia, é o momento que você constrói a tua identidade. Quem eu serei quando eu me tornar adulto? E se você está sendo influenciado por coisas ruins, por músicas ruins, com letras horrorosas, isso pode interferir na sua conduta de futuro como adulto. Então, é importante que você tenha valores dentro de casa, que os seus pais te orientem a escolher boas músicas e que você também tenha um pouco de espírito crítico para ouvir e interpretar o que está sendo dito e dizer, isso aqui não me interessa, isso aqui não vai me agregar em nada. Eu quero coisas que me façam, que me fortaleçam, que me tragam paz, que me tragam alegria, esperança e amor, por que não? Né? Ô bispo, a Olga falou algo importante e voltando a falar daquilo que é a moda, que é o Instagram e o TikTok, hoje nem a desculpa a gente tem mais de dizer que não sabe, porque tem a tradução. Quando você entra para colocar uma música, se você clicar, você consegue ler o que a música significa. E você para, e eu já sei de uma coisa, quando tem um monte de pinguinho é porque é um palavrão. Então, mesmo que eu não entenda, você tem o pinguinho ali, você já sabe que não é você já sabe que não é uma palavra apropriada. Então, você vai usar para quê? Daí você fala, não, vou usar só outra parte. Mas você está incentivando, porque você vai aumentando o número de views daquele artista e você está incentivando aquele tipo de música, né? Com certeza. E tem uma questão que é parar, voltando a falar sobre entendimento, né? Porque muitas vezes não quer nem perder tempo para ler. E aí está o problema, né? Ah, eu não quero ler. E aí está o grande problema. Só que, na realidade, pegando o que a doutora falou, a questão do ambiente. Nós precisamos entender o poder da música, o ambiente que isso causa. E isso nós podemos formar, mudar ambientes. Da mesma forma que existem pessoas que chegam em um local e aquele ambiente que está de tristeza, ele muda, a canção, a música, ela pode fazer isso. Então, eu nasci num lar que sempre teve um ambiente musical e sempre com músicas cristãs. Isso automaticamente me ajudou na formação, né? E é isso como que eu passo. Isso, e é isso que eu passo para os meus filhos, porque automaticamente não é que você só pode escutar a música litúrgica, mas é você entender que você tem um filtro. Né? Isso é bom para mim, isso me acrescenta, isso me faz um ser humano melhor, isso vai me trazer para um âmbito de crescimento. E isso aqui, de repente, é um chiclete que todo mundo repete, mas é aquilo, né? Nós não somos todo mundo, aquilo que todos os pais falam para os filhos. E repete, mas pode não ser bom. Não pode ser bom. E geralmente, como as pessoas hoje têm um crivo de não observar muito, eu me preocupo muito com aquilo que pega e todo mundo fala, canta e muitas vezes não percebe o que está acontecendo, entendeu? Nós temos que ser mais seletivos. Mais seletivos. E uma coisa importante no ritmo que você utiliza é que a maioria, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei se lá fora, mas aqui no Brasil o que a gente percebe é que quem ouve o hip hop, o rap, o trap, não presta atenção na letra. É por isso que tem sido consumido muito ritmo, este ritmo de maneira inadequada. Inadequate songs because people don't pay attention to the lyrics. Eu não sei se você, I don't know if you did realize about that. But você já percebeu isso? Have you ever thought about that? Yeah, we had this conversation last night about how much, lyrics versus melody, and some, melodies are easier to get stuck in your head. You're not thinking about the lyrics, but I think, oh, sorry. Então, no problem. Então, ontem ele
estava tendo um papo sobre esse assunto, né? Que é muito fácil a melodia pegar na cabeça da pessoa, né? A música que a Que é o gente que eu chama de falei, música você não sabe chiclete, nem- né? Você nem entende muitas vezes. Mesmo o artista americano, você não sabe o inglês, você não entende. E tem um monte de palavrão, de palavras ruins ali, você não está percebendo porque você gosta daquele ritmo. Que é uma Exato. armadilha, né? De trap. Exato. But I think that's why it's so important to, even if people don't understand, E é por isso que eu acho, mesmo que a pessoa não entenda, the message that we give, a mensagem que nós estamos passando, it's still being transmitted and consumed. então, ele falou que é importante, né, a gente pesquisar, né, ver, reler, né, a mensagem que cada música tem passado, né, Yeah, e o que é consumido. to her point, the music that repeats in our head, Então, ele está mencionando o ponto que ela falou, né, que tem muita música que Fica na sua só cabeça. repetitiva, né, o que a gente chama aqui no Brasil de música chiclete, né, It's shape- mas não traz nenhum... it shapes our imagination Isso bagunça a nossa mente de alguma forma ali, né, and our thoughts and the way we Pensamentos. think about ourselves, e do jeito que nós pensamos sobre a gente the mesmo, way we think about the world. do jeito que a gente pensa e o que o mundo representa para nós. So if they're listening to the lyrics or not at the moment, it still matters because, 2, 3 years later, they'll be like, hold on, what was I listening to? Like, what? Então, ele está falando que a letra da música importa e muitas vezes a pessoa não reflete sobre o que ela está escutando, né? E depois, 2, 3 anos depois, ela começa a pensar, nossa, o que eu estava ouvindo mesmo, né? Ou então Isso faz alguém fala sentido. para ela, você imagina o palavrão que você estava falando até agora? Ou então, so bad words were talking until now. That's why for me, like, I'm always going to point to God. Ela falou, as minhas músicas estão sempre apontadas, relacionadas ao Senhor. Isso é o mais importante, né, Bispo? Que os jovens comecem a entender essa mudança. Porque It's o que o important Ataporte falou é sério. Muitas vezes, mas a gente mesmo, isso não é só adolescente. understand about Às vezes the você gosta de lyrics. uma música, que é o que ele falou, que acaba confundindo a gente. Você gosta daquela melodia e você fica ouvindo Sometimes aquilo we like e that não tem rhythm, ideia do que but você está we falando. don't Agora, understand Olga, about nesse the- caso, porque eu what sei we que, are por talking exemplo, a about. música está muito relacionada aos nossos momentos. Sim. Por exemplo, ele fala... Eu me lembrei do meu pai sendo deportado, então para mim é um momento difícil. Obviamente, toda vez que ele canta, não Music só is quando ele about escreveu, mas quando ele moment. canta, ele se lembra disso. Sim. Então, It se eu tenho um reminds momento bonito us about the ou moment. terrível e tinha aquela trilha sonora, eu sempre vou me lembrar daquilo quando eu ouvir de novo. Sim. Daí eu viro masoquista, porque, por exemplo, você perde o amor e você... você perde o amor, mas aí você gosta dele ainda, with você vai lá e music, ouve it's de like we novo. punished ourselves. Yeah. Né? Daí eu sou dessas que faço isso. Eu ouço 10 vezes a mesma coisa. Por exemplo, eu sinto saudade da minha infância. Então, por que eu vou ouvir uma música que me I dá miss saudade? my- Porque saudade me faz chorar, mas eu When vou I- lá e ouço. when I Isso were faz mal young, pra gente, né, Olga? why É uma que questão faz de mal? mau Why listen hábito kinds nosso of things também, that- né? Que já não é Sim. só com relação à made música, us porque às bad. vezes a música não é ruim, mas ela me leva a um momento... Por exemplo, a música falando sobre o pai dele, a deportação, não é ruim, porque transforma muitas vidas. Sim. Mas causa uma tristeza nele. Se ele não fosse cantor, a gente diria, não ouça tanto, para você não sofrer de novo. Por que a gente insiste em querer ficar sofrendo com as coisas que a gente sabe que nos faz mal? E faz mal para a cabeça da gente, para a mente da gente, Olga. sadness. Olha, do ponto de vista psicológico, não é que a gente escolhe que a gente gosta de sofrer. Na verdade, a gente está tentando resolver aquele problema que a gente deixou mal resolvido no passado. Então, muitas vezes você está ouvindo a música, você está voltando, Trying to solve né? the Porque se problem. você fechar os olhos, você Listening vai ver as cenas to some kind of daquele music. momento que aquela música te tocou, do que você viveu. Então, você está tentando This is seen resolver. by music. Então, às vezes, você repete no sentido de buscar a solução. Embora haja pessoas que também adoram se fazer de vítimas. Ah, tá. Né? Então, aquelas que adoram se fazer de vítimas vão ouvir 50 vezes a música para chorar bastante, para todo mundo ir lá consolá-las. Ah, também tem isso. Tem isso também. Mas, em geral, é no sentido de buscar a solução. Porque, às vezes, lá atrás... Eu vou para um caminho errado para tentar solucionar, mesmo que Right. sem Find the perceber. solution. Sim, não é um caminho errado, With the mas é um music. caminho. Sofrido. Sofrido, sim, A porque painful está path. doendo. Porque, na verdade, assim, todas as feridas mal curadas da nossa vida, elas permanecem Every scar. abertas. Então, em algum momento, você retorna até elas para tentar
fechá-las de uma vez. Então, muitas vezes a Back música and forth between colabora this para topic isso to nesse try to sentido. solve the- Então, sei lá, porque como é que se comporta a cabeça? Você tem um problema, você, How por the exemplo, brain works. você levou um fora, você perdeu a pessoa mais querida da tua vida. É natural você querer esconder isso de você. Só que muitas vezes a música daquele momento, ela toca. É como um cheiro. Às vezes você sente o cheiro de um perfume de uma pessoa que se foi, dói. Porque você não queria que ela tivesse ido. Então, a música tem esse poder também. Então, às vezes, você ouve no sentido de, mas por que eu continuo sofrendo com a perda dessa pessoa? Poxa, tanto tempo passou, tanta coisa aconteceu, e você põe a música várias e várias vezes, até o momento que você ressignifica esse sofrimento, e aí você para de sofrer com ele. E aí a música deixa de ser importante. E é um momento que você pode começar a ouvir coisas melhores. Exatamente. Né? Ô, Bispo, antes da gente finalizar, porque eu quero que o Arapuri cante de novo para a gente, eu queria que você falasse um pouquinho de qual seria... did you have a child? No, Do you not have yet. child? No. Not yet. Se ele tem filhos, eu perguntei. O Bispo tem 3 filhos em idades diferentes. Você tem moças... Você está jovem assim, mas já tem filho mais velho. Né? Tem moças... Quantos anos tem o seu mais novo? A mais 17. nova? 17. Nossa, já tem 17? A mais nova tem 17. Ela já tem 17 anos? Nossa, está passando rápido, hein? Mas, Bispo, como é que a gente... Por exemplo, você levar uma criança num show como esse, você está mostrando para ela que todos os ritmos são do Senhor, que é o que nós estamos falando aqui, que é a boa música. Mas, diante das pessoas que não entendem, como é que no dia a dia eu consigo transformar os hábitos dentro da minha casa? Sem que seja algo imposto, porque a gente sabe que adolescente, quando você impõe, eles dão um jeito de fazer diferente. Sendo do Senhor ou não, porque é da nossa natureza humana. Como é que eu começo a manejar isso para que eles tenham esse gosto para o mesmo ritmo, falando coisas boas? Eu acredito que um dos desafios com adolescentes, jovens, né? Muitas vezes os pais pecam na comunicação, né? Então parece que tudo aquilo que não pode é o correto, né? Uma das coisas que eu sempre usei e uso é, primeiro, ser amigo deles. Certo. Ser amigos. O que você está escutando? Apresentar, porque é nosso papel, apresentar aquilo que são coisas boas para se escutar, mas respeitar aquilo que eles estão escutando e não chegando criticando e brigando, mas conversando e trazendo para um diálogo. Eu vejo que muitos jovens hoje se fecham em quartos ou se isolam, porque ele pensa de uma forma, mas sequer é dada a oportunidade de conversar com seus pais sobre aquilo. Aquela canção, de repente, ele tá querendo chamar a atenção e expressando um problema dele interno, entendeu? Então, você gosta dessa música? Os ritmos, só voltando ao que nós estávamos falando, a música ela é uma conversação de frequências, né? Nosso cérebro ele fica com vibrações e a música traz isso. Então, a batida, essa frequência, fala conosco. Então, a batida, ela fala com a batida do teu coração. Então, quando um produtor musical entende disso, né, automaticamente ele vai ter sucesso naquilo que ele está produzindo. Mas o que fica é a mensagem. Então, a mensagem, a palavra fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que me dá esperança? Chegue com um adolescente ou para o jovem, você está escutando isso, mas isso não vai te acrescentar na vida adulta. Isso está falando para você tomar decisões que é contrária àquilo que é o correto. Toda vez que você traz o adolescente ou o jovem para pensar, você já ganha ele na comunicação. E aí automaticamente vai trilhar um caminho de sucesso. É a paciência, né? A paciência faz parte. Yes, sir. Bispo, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Olga, obrigada também. Uma alegria ter você aqui. Gabriel, obrigada. Eu vou finalizar antes dele cantar, mas eu quero que você já vá falando para ele o que eu vou falar para quem está em casa. Antes, obrigada demais por você estar aqui, Arapuri, porque é muito importante que nós tenhamos pessoas como você trazendo um ritmo que é tão importante para o brasileiro e que tem sido usado de uma forma tão deprimente, como eu falei, e tão degradante. Então, para a gente, aqui na Rede Gospel, é uma alegria tê-lo conosco. Quero agradecer demais Cassandra, a Dil, o Rafael,
que vieram, que me apresentaram você. Estou feliz demais mesmo. A nossa casa está sempre aberta para você. Venha sempre. Tudo de bom para você, está aberto para você mesmo. Que Deus te abençoe muito, te dê muito sucesso. E antes de você cantar, eu quero falar para você que está em casa. Às vezes, nós não percebemos as coisas ruins que nós colocamos dentro da nossa casa. A atenção, ela vai para nós. Nós estamos falando de adolescentes e de jovens, porque nós temos um jovem aqui bem representado pela música de qualidade, como o Bispo Wagner falou, e a importância dessa música, como a Olga ensinou para a gente. Só que você já parou para pensar no que você está ouvindo? Porque nós somos os maiores consumidores das músicas ruins brasileiras. E as músicas que nós entendemos. Porque nós levamos muito na brincadeira aquilo que nos faz mal. Você nunca imagina que aquilo vai te fazer mal de tal forma que possa te desestabilizar. Porque a gente acha que o que desestabiliza a gente não é o que nós ouvimos, é o que nós falamos, o que nós vivemos no dia a dia. Nós nos esquecemos de que a nossa mente, ela absorve tudo. E o filtro depende de nós. Então, não adianta você impor para o seu filho uma mudança de hábito, se dentro do seu carro, o que você está escutando não é aquilo que vai fazer bem para você. Às vezes você acha legal uma música e você brinca. Ontem nós falamos muito sobre essa questão da traição, porque isso é algo que tem sido falado muito e que, se você prestar atenção, virou uma coisa tão normal na nossa sociedade. Quando nós falamos de traição entre relacionamentos de marido e mulher e mesmo relacionamentos de amizade, hoje é tão normal. Antes você falava, meu Deus, que pena que aconteceu. Nossa, mas demorou. Isso é o que nós vemos hoje. Porque aquilo que se torna um hábito para nós, que se torna normal, não é. Hoje em dia você começa a absorver o certo como o errado, só porque o errado como certo, só porque o errado virou normal. E você leva isso para a tua casa. Então, que você cada dia mais entenda de que essa conversa ela é importante para todos nós. Porque, independente de idade, nós também erramos e erramos muito. E daí cobramos do outro para fazer o certo. Você tem que ter moral para cobrar de alguém. Se você vai cobrar alguma coisa de alguém, você tem que, no mínimo, estar se esforçando para fazer o certo. Que Deus te abençoe. Muito boa tarde. O Araburg vai encerrar o programa hoje para a gente cantando. É uma honra tê-lo aqui, uma honra ter você aqui com a gente também. Um beijo, Deus te abençoe. Até amanhã. Tem mais Tudo de Bom para você às 2h. Fica à vontade. E a comida? Yes. No? Não, tô jogando. To sing. First of all, you sing. After you eat. Primeiro você canta, depois você vai comer. Look at the bling, yeah, I'm shining, ayy. Look at the team, look at the rings, we been grinding, ayy. Look at the toy, look at the numbers, they ain't lying, ayy. Look at my eye, you see the grind, I cannot hide it, gotta be God, look, gotta be Jesus, gotta be God, gotta be Jesus, oh my God, gotta be Jesus, gotta be God, look, gotta be Jesus. Okay, ain't no more capping, I'm back on the beat. I graduated in 2015, that was the summer that I couldn't sleep. I had to look to the Lord for peace. Now it's some labels that wanted to meet, can't even meet, I'm out of reach. I got my mom a hold of the whip, but she got the keys, it isn't a lease. Now I'm just scared of me losing it all. I know that pride before the fall. I got some brothers I can't even call, they deal like a friend when there's money involved. I make a bang on the beat, I talk to God in my sleep, She don't even call me RG, Raul, ain't nothing new, it's gotta be God. It's gotta be Jesus.